Começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, minha saudação franciscana de paz e bem. Acolho você que está chegando em nossa transmissão. Essa é a nossa conclusão. Isso mesmo. Porque eu quero encerrar com essa quarta aula o nosso breve curso, como eu sempre repito, breve curso da vida intelectual. Eu prefiro que este mini curso tenha poucas aulas, a fim de que as pessoas consigam mais facilmente concluí-lo. Exato. Pretendo realmente sim fazer depois outros cursos, talvez maiores, sobre outros temas, mas como esse é o pontapé inicial para aquelas pessoas que não sabem como estudar, não sabem selecionar leituras, aliás, não sabem selecionar autores. Então, esse curso foi dedicado para as pessoas que não sabem nada sobre a vida intelectual, sobre a vida de estudos e querem começar, e para aquelas pessoas que já sabem, mas querem dar uma ordem maior, ou então revisar alguma coisa. Se vocês assistirem mais uma vez essas 4 aulas, o progresso será muito melhor. Ok? Então, eu prefiro que seja um curso curto, mas que você assista, coloque em prática os exercícios e depois volte para assistir de novo para você fixar mais ainda. Não pensem que até agora nós passamos poucas coisas. Não passamos. Nós demos dicas práticas para que o estudo fosse ordenado. Nós ensinamos como escolher os autores, os pais intelectuais, a lista de livros. Então você já tem muitas coisas para fazer. Se você está colocando em prática tudo desde a primeira aula, você percebe que não foram poucas coisas que nós conversamos aqui. Tivemos alguns exercícios e dicas e sugestões de leituras e organizações para que você pudesse realizar e começar realmente a vida intelectual, tá? No começo eu sempre gosto de fazer um regresso daquilo que nós passamos nas outras aulas. Por quê? Durante a gravação desse mini curso, algumas pessoas que me encontram ou que mandam mensagem assistiram alguma aula, por exemplo, a 2 ou a 3 ou essa daqui, não é? E falaram algumas sugestões para mim, ok? Só que assim, essas sugestões muitas vezes elas são um pouco assim infundadas, no sentido de que uma pessoa que começa assistindo da aula 2 ou da aula 3 não entende o percurso que nós estamos falando, que nós estamos fazendo, não é? Então, por exemplo, se hoje eu falar de recitação do terço, ou então de adoração ao Santíssimo, alguém que caiu de paraquedas aqui nesta aula vai dizer assim: Frei, o senhor não está ensinando a vida de estudos? Como assim precisa recitar texto, ou ter adoração, ou ler a Bíblia? O que é isso? O que é que uma coisa tem que ver com a outra? Bom, você vai perguntar isso porque você está chegando agora nessa aula. Mas se você estiver acompanhando desde a primeira, você sabe que eu estou usando como base o livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Entende? Então, olha o título. As Bases da Vida Intelectual Católica. Eu estou falando disso, ok? Então, a reflexão que eu estou fazendo não é só minha. Tem coisas minhas também, mas é do Padre Sertilanges. Tá bom? Então, ele está sendo nosso mestre, nosso guia
nessa condução. Isso é muito importante, porque hoje nós vamos iniciar vendo um pouco sobre o discurso, as palavras. Pois a nossa geração tem uma dificuldade com isso. As palavras estão se tornando vazias. Não se sabe mais o que se diz, o que se pensa, ou o significado das coisas. Não se sabe. Está seguindo-se aquele conceito que o Demócrito fala, que diz assim: ele afirmava que as palavras são estranhas às coisas que representam, sendo sinais puramente convencionais. Então, quando eu digo que uma coisa é bonita, é bela, isso é apenas uma convenção. É para manipular. Não é que aquilo realmente é belo, né? Não é que aquilo é bonito. É somente uma convenção. Então pode ser feio a qualquer momento, né? Então nós estamos numa sociedade onde as palavras, os conceitos, eles estão se tornando vazios. Por isso que nós, na aula de hoje, veremos nessa primeira parte a respeito de conceitos e palavras. E isso é importante na vida intelectual porque, como eu disse, você vai estar lidando neste mundo, neste contexto, neste tempo. Entende? O padre Sertilanges fala muito disso. Ele diz que nós não devemos nutrir um amor ao passado que negligencia as dores atuais. Então você pode investigar realmente problemas antigos, como o livre-arbítrio, a graça, a liberdade, essas coisas. Mas não negligencie também os problemas de hoje. Hoje nós estamos com uma dificuldade. E a dificuldade é essa, que os conceitos estão se perdendo no tempo. Os conceitos estão ficando vazios. Por isso que se insiste muito em linguagem neutra. Para que possa-se, pela palavra, pela linguagem, manipular as massas. Então você, que agora já entendeu na segunda aula o problema da educação moderna, que não forma intelectuais, que não incentiva as crianças a procurarem realmente o desenvolvimento de uma vida de estudos ordenada, você que entende que vai ter que lidar com fontes, com autores que precisam ser seguros, mas que também tem aqueles que são duvidosos, você vai entender a importância de conhecer os termos e as palavras. Tá bom? Para você ter noção, muitos filósofos se tornam difíceis de estudar porque eles têm o próprio vocabulário filosófico. Então, se você vai estudar Kant, nem que seja para refutá-lo, você precisa ter um mínimo de conhecimento do vocabulário kantiano. Ou então Hegel, esses grandes, eles têm um vocabulário, né, um dicionário próprio de termos que eles criaram em sua filosofia. Assim também como Santo Tomás, Aristóteles, Platão, né, esses grandes. Outros autores também, mas principalmente esses mais difíceis. Então, é essencial você ter um mínimo de ciência sobre as palavras, o discurso, tá bom? Aquilo que realmente você irá perceber no mundo contemporâneo, tá? Então, essa primeira parte vai ser isso. Nós vamos falar um pouco do discurso, tá? Não vou falar aqui de retórica e oratória, porque nem sempre você, como intelectual, irá falar, irá pregar ou irá conduzir uma pregação para algumas pessoas ou retiros, né? Isso aqui eu não vou entrar não para não ficar um pouco assim exclusivista para certo tipo de público, mas eu vou falar da identificação desses termos, de coisas assim, porque você irá ler, você irá ouvir pessoas falando, certo? Então, se você não tiver isso, tá? Será um pouco complicado. Por isso que eu disse, olha, estuda também a lógica. Estuda a lógica e estuda o latim, porque você vai aguçar o seu intelecto para descobrir também essas coisas, quando uma contradição, quando uma falácia é aparente, tá? Um livro bom de lógica que eu vou deixar recomendado é a Lógica Socrática, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então quem quiser
comprar e adquirir, pode fazer, tá? Bom, então por onde nós vamos começar essa questão das palavras? Eu citei um filósofo aqui antigo, Demócrito, para vocês perceberem que o problema é antigo, é de longe, não é somente de agora. Agora que parece que está tendo um destaque muito maior, mas é um problema antigo. Tá? Na antiguidade, se tinha muito em certos grupos filosóficos, como sofistas e outros derivados deles, não é, que usavam do discurso para enganar as pessoas. Por isso que se precisava ter uma boa retórica oratória, principalmente os políticos ou aqueles que faziam seus discursos, porque era o bem falar, é para você tentar, não, também não é só isso, né? Mas era para você tentar convencer alguém de sua ideia. Então é bom você ter uma ótima retórica, tá? Mas os sofistas, de acordo com algumas fontes, principalmente Aristóteles, eles eram enganadores pelas palavras. Então eles afirmavam que se você articular bem as palavras, o discurso, aquilo terá uma ação que você pode tornar uma mentira verdade, só pelas palavras, entendem? Então, esse grupo de homens, de filósofos, faziam isso. As pessoas iam, pagavam a eles para que eles pudessem ensinar tanto filosofia como essa técnica, tá? E eu tenho aqui um argumento de Gorgias, o sofista, tá bom? Onde ele diz assim: a palavra é um grande dominador que com minúsculo e invisível corpo realiza muito divinos empreendimentos. De fato, consegue acalmar o medo, eliminar a dor, suscitar a alegria e aumentar a piedade. Tá? Até aqui não tem nada demais não, tá bom? Ele está dizendo que, olha, a palavra tem esse poder realmente mágico. Através do meu discurso eu posso consolar sua dor, aumentar sua piedade, assim como eu estou fazendo com vocês. Eu estou aqui todas essas quintas-feiras à noite para dizer a vocês da importância da vida intelectual para você que quer realmente fazer um percurso de estudo sério e ordenado. Se eu começasse a falar aqui de devoção, talvez eu conseguisse deixar você mais piedoso. Então, o Gorgias está primeiro colocando a palavra como algo geral, algo que você percebe. Você não consegue perceber que eu aqui consigo passar uma ideia para vocês, me comunicando? Não é? Então, a palavra em si, ela tem essa capacidade, ela tem esse poder, que na verdade é a linguagem, não é? A linguagem tem esse poder de levar essas informações, de levar consolo, de fazer com que você possa desenvolver sentimentos, tá? Então, isso é próprio da linguagem, ok? Portanto, né, isso ele continuando. Os inspirados encantamentos das palavras são portadores de alegria, libertadores do pensar. Juntando-se de fato à disposição da alma, o poder do encanto, este acalma e convence, e a arrasta com seu fascínio. Por meio de fascinação e magia foram criadas duas artes que consistem em erros da alma e em enganos da mente. Então, ele já vai colocando mais uma vez que você deve ter isso em mente também, que a palavra ela é como uma mágica, tá bom? Então ele continua. E quantos a quantos tantas coisas fizeram e fazem crer, forjando um falso discurso. E se todos tivessem sobre todas as coisas, das passadas lembranças, das presentes, consciência das futuras, previsão, não teria igual eficácia o mesmo discurso,
tal como é para aqueles que precisamente não conseguem lembrar o passado, nem meditar sobre o presente, nem intuir o futuro. Assim, na maior parte dos casos, a maioria oferece como conselheira da alma a impressão do momento, impressão esta que por si falaz e incerta, para falaz incerto, destino arrasta aqueles que fazem uso dela. Mais uma vez, falando, a palavra já fez com que muitas pessoas acreditassem em discursos falsos, somente articulando. E a psicologia confirma que quando você utiliza em seu vocabulário, em suas expressões, em seu discurso, termos como é óbvio, com certeza, quando você fala balançando assim a cabeça, tem uma maior probabilidade das pessoas acreditarem naquilo que você está falando. Então, isso é comprovado. Nós temos esse poder de comunicação e de convencer as pessoas. Só que onde entra o problema, Frei? Bom, o problema é que algumas pessoas no mundo sabem disso. Principalmente pessoas que estão no poder, que estão à frente de vender uma ideia, um produto, uma ideologia. Então, essas pessoas sabem como convencer as outras. Elas sabem como levar essas informações. E a maioria das pessoas, por não ter esse conhecimento de que aquelas pessoas estão usando uma arte de enganar, cai nesse discurso, cai nesse produto. Entende? Então, isso é no ouvir, né? Quando você escuta um falso discurso, tá bom? De pregadores, de outras religiões também, políticos, pessoas que estão assim à frente, ou também alguém que quer vender uma coisa enganosa, uma propaganda. Eles sabem que utilizando as palavras de certa maneira podem fazer com que você caia nessa armadilha, tá? Estão conseguindo compreender? Né? Eu acho que esse percurso vocês estão conseguindo entender. Né? Então, também a linguagem declinou com a civilização. Hoje se tem muitos movimentos para controlar a linguagem. Porque, meu amigo, quem controla a linguagem controla a massa, as pessoas. É pela linguagem, é pelo discurso, entendeu? É pelo slogan, não é? Então, é preciso você, na sua vida de estudos, ficar atento a isso também, para não estar caindo num discurso falso que está vendendo uma ideia que parece boa, mas por causa das palavras bem organizadas, entende? Bom, como resolver isso, né, Frei? Como é que eu faço agora? Qual é a solução desse problema? Uma vez que eu já descobri que realmente eu li uma coisa e diz, olha, esse termo aqui é pernicioso. Esse termo ele foi usado por isso, né, por alguma coisa. Hoje a gente diz muito assim, não, olha, os termos são polissêmicos. Por exemplo, quando a gente fala, sei lá, pronto, comunismo. Né? Não, o comunismo evolui, é um termo polissêmico. Hoje falar comunismo não é mais aquele comunismo do passado, é uma coisa que evoluiu, o termo, né? O sentido da palavra evoluiu. Entende? Então, como é que resolve-se isso? Né? Como é que nós podemos fazer? Bom, essa é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Você precisa ter em mente o que cada coisa significa, tá? Simples assim? É, simples assim. Por quê? Como é que isso se dá? Não quer dizer agora que você vai sempre estar falando e ficar assim, pensando, o que é que isso significa? Será que eu coloco assim? Será que eu não coloco? E aí, não é isso, entende? Você vai procurar as questões que te movem. Como assim questões que te movem? Por exemplo, você se interessa por pesquisar sobre o amor. Né? Você quer entender o amor. Então, é hora de primeiro você saber o que é o amor.
Ah, Frei, mas o amor não é uma coisa assim muito abstrata, que cada um diz o que é. Na visão católica, não. Né? Você é católico? Estou falando aqui para os católicos, tá bom? Você é católico? Sou. Pronto. Então, na visão católica, o próprio catecismo, apoiado na tradição da igreja, tem a sua definição de amor, que em outras palavras é a caridade. Esse é o amor para os cristãos, é a caridade, a virtude teologal da caridade. Então, amor tem uma definição, sim, senhor. Ok? Então, o amor o que é? Você pega no catecismo, vai lá, virtude da caridade. Caridade é a virtude de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Como a si mesmo. Então, pronto. Essa é a virtude do amor. Ok? Pronto. Então, você anota. Caridade. Pronto. 2 pontos. Significado. Você coloca, né? Então, a partir dessa definição é que você vai julgar as outras coisas que você for analisar, entende? Então, você coloca a definição de amor, aí você vai julgar a partir dessa definição, entende? Quando chegar uma pessoa e dizer assim para você, sei lá, alguém da sua família dizer assim, olha, minha filha acabou de se juntar com um rapaz. Estão morando num apartamento aí, mas não se casaram não, né? Porque casamento tá muito caro e aí a gente fez um arrumadinho ali, né? E eles conseguiram uma casa e estão lá morando junto. Mas ele, olha, eles vão se casar em breve, tá bom? É porque assim, eles se amam tanto, viu? E por isso que o importante é isso, o importante é o amor. Então na sua cabeça você vai associar logo, né? Isso é amor, a definição, né, que você pensou, a definição católica. Então você vai pensar logo: amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, ela se juntou com uma pessoa. Isso é amar o próximo? Aí você pode pensar: eu vejo que é amar o próximo. Mas São Paulo não diz na Sagrada Escritura que morar junto, né, o concubinato, não é um pecado? Então, como eu estou amando o próximo, fazendo com que ele peque comigo? Então não é amor. Não, Frei, mas eles se amam. Ah, eles amam, olha, ele dá a vida por ela. Sim, eu sei que ele pode dar a vida por ela. Eu não nego que tenha um amor humano, é um amor imperfeito, entende? É um amor imperfeito, sim. O amor, amor mesmo, virtude, é o amor da caridade. Que não é o amor que leva o próximo para o pecado, entendeu? Hoje a gente pede muito, né? As pessoas pedem muito. Ah, eu quero uma prova de amor do meu namorado, da minha namorada, né? Eu quero uma prova que ele me ama. A maior prova que ele vai dizer para você que ama, não é? É querer lhe dar o céu, entendeu? Ele querer lhe dar o céu é a maior prova de amor. Ele se recusando a ter relações sexuais com você antes do casamento é uma prova de amor. Ele se recusando a estar em locais sozinhos, escuros, né, com você, é uma prova de amor. Entendeu? Isso que é amor. Então veja como é importante recuperar os termos. Quando você tem um termo definido na sua cabeça, você não cai mais nessas armadilhas assim, de tentarem enganar você pelo discurso. Né? Percebeu como é que funciona? Entende? A mesma coisa você faz com outras definições, né? Por exemplo, fé. Né? O que é fé? Hoje a gente banaliza muito fé, né? Ah, Frei, eu tenho fé que meu time vai ganhar, meu time de futebol. Tá, mas que fé é essa? É fé com F maiúsculo ou F minúsculo? Entende? Então, aí você pega lá, o que é fé? Olha lá no catecismo, tá? Bota fé. Fé, crê em Deus com todas as forças, com todo entendimento e crê em tudo aquilo que a Santa Igreja revela. Será que é fé mesmo o que você tem? Ou é um sentimento, como foi condenado pelo Papa Pio X? Fé como sentimento. Tá entendendo? Então, tem várias formas. Claro, você uma vez ou outra vai usar vulgarmente, né, os termos. Por exemplo, você diz assim: eu tenho esperança que eu vou ganhar uma coisa. Entendeu? Você usa vulgarmente, mas assim,
naquela matéria de fé, naquela matéria para a sua salvação, é preciso ter cada coisa costurada para que você não caia nesse erro de perder a noção dos conceitos. Entende? Você não pode perder de jeito nenhum a noção dos conceitos na sua vida intelectual. Mas, Frei, onde é que eu vou achar o significado de todos os termos? Né? De tudo. Onde é que eu vou achar? Porque tem coisas que no catecismo não tem, realmente. Bom, então você vai para autores confiáveis, entendeu? Por exemplo, você quer saber o significado do que é a beleza, do que é o belo? Pega um autor confiável que fala, que explica, entendeu? O que é o belo, o que é a beleza. Você quer saber o que sei lá, pensa aí, a filosofia? Pega um autor que explica. Tá? Como eu estou dizendo, porque tem que ser áreas do seu interesse, não é aquilo que te move. Porque também você não vai ficar procurando a definição de tudo, né? O que é um estante? Aí você pega estante no Google, né? O que é uma porta? Porta. Não é isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo questões que te movem, questões importantes para você, questões da sua área de estudo. Entendeu? Lembra que eu disse nas aulas anteriores para que você definisse a sua área de estudo, aquilo que move você a pesquisar o seu estado de vida, são essas coisas que é para você ter em mente claramente aquilo que são, a definição. E sendo assim, ninguém vai enganar você mais, porque você terá uma ideia fixa. Você terá uma cadeia de pensamento que será lógica, certo? Então, dos termos eu digo isso, ok? Estamos em meia hora já, tá? Esses primeiros 30 minutos foram para isso, para falar a respeito dos termos, ok? Da linguagem. Espero que vocês tenham aprendido bem, tenham escutado direito, né? Qualquer coisa pode comentar aí no chat ou mandar as dúvidas no WhatsApp, tá? E nós vamos partir agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, que é falando a respeito da disciplina da vida intelectual, ou como queira chamar, as virtudes do intelectual, do intelectual cristão, ok? Bom, então tem algumas coisas que eu preciso dizer para vocês, tá bom? Baseados no Padre Sertilantes, tá? A vida de estudos, a vida intelectual, é uma vida austera, tá bom? Se você caminhou até aqui comigo, achando tudo mamão com açúcar, bem docinho, tire o cavalinho da chuva. A vida intelectual é uma vida austera que você precisará, em muitos momentos, renunciar a si mesmo, renunciar à sua vontade para poder encarar essa vida que você está abraçando, a de estudar seriamente, tá? Então, se prepare para privações, ok? Eu falei um pouco disso na primeira aula, né? Porque, por exemplo, se você é mãe de família, você, claro que não vai se dedicar como uma pessoa solteira, né? Você tem que analisar o seu estado de vida. Mas, se você quer, em todas as vocações, se dedicar a isso, se prepare, porque a vida intelectual também é uma vida austera. Não é uma vida somente de moleza. Você realmente vai precisar de ter um compromisso com você mesmo, ok? Então a vida intelectual tem essa obrigação, tá bom? Nós hoje temos muito esse desejo de obter sem pagar. É um desejo universal, certo? Do ser humano, mas é um desejo covarde. Você obter sem pagar. Então você quer o prêmio, você quer a ressurreição, mas não quer a cruz, não quer a morte. Então isso é um problema que nós estamos enfrentando desde sempre. O ser humano ele sempre procura o gozo, mas ele não quer o sofrimento. É o instinto dos animais que nós chamamos.
Busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Instinto puramente animal. A razão que vai dar ordem nisso, a razão que vai conseguir fazer com que você possa perceber que tem algumas dores necessárias para o desenvolvimento maior de um todo. Que dores, Frei? Por exemplo, quando você vai num dentista. Às vezes tem um dente doendo que, assim, o dentista vai precisar mexer para que a dor passe. Mas vai doer enquanto ele está mexendo. Entende? Aí você prefere o quê? Ficar com aquela dor para sempre, ou até virar uma inflamação, ou sentir um pouquinho a mais de dor naquele momento para que ali possa você ser curado. Entende? Então é preciso saber também ter isso. Isso é uma disciplina até cristã. Não é somente uma disciplina da vida intelectual, isso que eu coloco para vocês, né? Essa questão da privação, tá? É uma disciplina cristã. E eu já falei isso aqui também, não vou gastar tempo dizendo, né? Mas você tem que aprender a renunciar a si mesmo para poder ter um bom progresso, ok? Você precisa fazer isso, tá? Então, são dicas práticas, tá bom? Que eu estou dando aqui, estou refletindo e dando as dicas práticas da disciplina. Essa é uma dica bastante teórica, mas que você precisa se preparar. A vida intelectual é uma vida de privação, bom? É uma vida austera, que você precisa estar preparado para isso, tá? A segunda coisa que eu coloco, que o padre Sertilange nos adverte, é que o intelectual cristão não deve ser uma pessoa isolada, certo? Tentado pelo individualismo. O isolamento pode paralisar e esterilizar, ok? A verdadeira cruz não é uma cruz isolada da terra. Em que sentido? O Cristo, quando estava na cruz, estava cravado na terra, ou seja, ainda estava no mundo. Tá? Não quer dizer que você vai abraçar essa vida intelectual, que você vai agora se isolar das pessoas. Não vai mais para a missa, não vai mais ler a Bíblia, não vai mais estar com amigos, não vai mais lanchar com as pessoas. Não é isso. Tá? Você não pode ser isolado. Lembra que Jesus precisa da nossa mente para a sua obra, porque nós somos os seus membros. Então, Jesus vai agir com você, tá bom? No mundo. É por isso que eu também quis criar esse canal. Porque eu estava acumulando muitas informações, mas não estava passando para ninguém. Então eu já estava esquecendo. Ou seja, as coisas passavam por mim. Eu pedia a Deus a graça, a iluminação do Espírito Santo. Ele me fazia compreender o texto e eu estava retendo isso para mim. E eu não posso fazer isso. Eu preciso passar para as pessoas. Entende? Então está aqui disponível para quem quiser. Você deve fazer da mesma forma. O intelectual verdadeiro, ele não é aquela pessoa que vive isolado, como se fosse numa bate-caverna, não é? Fora do mundo. Mas o Sertilanges recomenda que você, em seu ambiente de trabalho, abra a janela, deixe o vento correr, olhe para o sol, sinta a brisa. Não viva num ambiente somente fechado, com a tela somente assim, em sua frente. Não. Mas que você possa realmente ser uma pessoa que está num contexto. Você tem sua vida, mas precisa também organizá-la com a vida intelectual. Uma coisa que eu percebi em mim, né? Eu não me coloco assim como exemplo para ninguém, né? Eu estou falando isso porque nós estamos tendo um diálogo que eu também estou seguindo essas dicas e passando para vocês, então eu tenho experiência também. Eu percebi em mim que muitas vezes eu fui movido pela paixão de ler, ou seja, o vício de leitura. Eu não estava fazendo aquela leitura ordenada que eu falei para vocês nas aulas passadas, mas eu estava sendo movido pelo vício de leitura. Ou seja, eu estava querendo ler compulsivamente. Eu estava adiando meu café porque eu queria estar lendo, eu queria terminar as coisas logo. Entende? Então, eu passava do recomendado de leitura por dia. Como ele diz que 2 horas está bom, né, de trabalho intelectual. Então, eu passava disso porque eu não estava lendo inteligentemente, mas passionalmente. Eu estava me isolando.
Eu não queria mais conversar com as pessoas, eu não queria mais estar na sociedade, em meios, né, de pessoas, para ficar somente dedicado ao estudo intelectual. Só que depois eu tive um estalo. Eu disse, olha, está acontecendo comigo aquilo que o padre Sertilanges falou. Né? Que eu estou me dando a leitura passionalmente, estou me isolando. Eu não posso ser tentado para esse individualismo e aceitar ficar assim, não é? Eu preciso ser essa mente de Jesus no mundo, né? Eu preciso ser essa mente do Cristo no mundo, ok? Então, nós temos isso, tá? Outra coisa que eu coloco para você, né? A terceira coisa é que nós somos deste tempo e Deus nos colocou aqui. Então, este século espera por nós. Como eu estava dizendo, né? Que nós não pudéssemos nutrir um amor ao passado que negligenciasse as dores atuais. Jamais. Deus nos colocou neste tempo para que nós possamos agir neste tempo, resolvendo os problemas também deste tempo. É por isso que eu prego muito também contra as ideologias que vieram do tempo moderno, né? Porque estão respingando agora, na contemporaneidade. Entende? Eu não estou acusando, eu não estou aqui lutando contra coisas do passado assim distante, né? Tipo, eu estou lutando aqui para acabar com o grupo dos cínicos, né? Os filósofos cínicos. Não, já acabaram, já passou esse problema. O problema agora é outra coisa, entendeu? O problema agora é urgente, né? Tem outras coisas que nós temos que fazer. Claro, algumas coisas vêm do passado para cá, né? Então essas têm importância, mas ser isso, nós somos intelectuais, ou tentamos ser, do nosso tempo, do tempo de agora, tá? Nós não podemos negligenciar os problemas de agora, entende? Por exemplo, a igreja agora está num contexto que antes não estava. Então nós temos que tentar entender esse contexto de hoje. O que é que está acontecendo com a igreja hoje? Quais são as consequências disso? O que é que nós podemos lutar para melhorar? Entendeu? Então o intelectual ele é uma pessoa do seu tempo, ele não é uma pessoa antiquada, tá? Nesse sentido. Ok? Então essas três são dicas assim mais que teóricas para vocês, tá bom? Da vida disciplinada do intelectual, tá? Agora eu vou falar a respeito das dicas mais práticas, tá bom? Bom, a principal virtude que você vai cultivar é a virtude da estudiosidade, tá bom? A nível só de curiosidade, né? Dois vícios se opõem a ela, que é a negligência e a vã curiosidade, que nós já falamos aqui, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o curioso ele não hesita em sacrificar seus deveres para o estudo vão, entende? Era aquilo que estava acontecendo comigo, como eu falei. Eu estava sacrificando meus deveres pela vã curiosidade. O verdadeiro intelectual não é assim, ele estuda cumprindo seus deveres. Então, a primeira dica prática é essa: não negligencie sua rotina do seu estado de vida, tá bom? Se você passa o dia inteiro trabalhando, faça com amor. Não pense que você estaria fazendo mais se você estivesse estudando. Não estaria. Você tem que cumprir o seu dever para depois se preocupar com a vida intelectual. Entende? Não pode negligenciar, senão você vai estar fazendo um percurso contrário. Ok? Então você precisa fazer isso. Tá bom? Então, lembra que eu estou falando aqui da vida intelectual como um modelo de oração também. Como diz o padre, olha, o estudo é divino, mas como um reflexo. Ele busca e honra os traços criadores. Então, o intelecto, aquilo que você vai cultivar, é apenas uma ferramenta. É o seu manejo que determinará os efeitos. Tá? Então, aquilo que você ama que vai mover a sua vida intelectual.
aquilo que você defende que vai mover a sua vida intelectual. E negligenciar Deus nesse percurso é um regresso, não é um progresso de maneira nenhuma, tá bom? Então, estudar de forma a não mais orar, não meditar, é negligenciar Deus, tá? Então, aqui já entrando para a segunda coisa, não abandone a oração, tá bom? Primeira coisa, cumpra os seus deveres. Segunda, não abandone a oração e a meditação e a leitura da palavra de Deus. Você precisa fundir essas coisas. Bom, você não pode pensar somente assim, não, agora que eu me dedico a uma vida completamente de estudos, vou me dedicar somente a isso, eu vou estudar 10 horas por dia e se der tempo eu rezo. Não é esse o caminho, tá? Então, não negligencie a oração e o estudo, ok? Não faça isso, tá? A terceira dica mais prática da vida intelectual é que o corpo precisa estar sadio para o verdadeiro conhecimento. Sim, mas o que é isso? Como assim o corpo precisa estar sadio? A vida intelectual não é para cultivar a mente? É, mas lembre-se de Platão. Platão falava que nós pensamos com toda a nossa alma, ou seja, com todo o nosso ser, o nosso corpo e a nossa alma. Então, você não vai poder negligenciar o cuidado do seu corpo, tá? É principalmente do tempo moderno, alguns pensarem assim que as pessoas, os cientistas, os intelectuais, são aquelas pessoas desleixadas que não cuidam da saúde, fica só no quarto, tomando todinho, né? Não é isso, tá bom? Se o seu corpo estiver desordenado, o seu corpo material, então não vai conseguir ter um bom resultado na sua vida intelectual. Porque os vícios afrouxam a atenção, tá? Os vícios e as paixões afrouxam a nossa atenção. Então, você vai precisar cuidar do seu corpo. Fazer exercícios, fazer caminhada, tudo isso ajudará a sua mente. Faça a experiência depois de um tempo longo de leitura e fazer uma caminhada para ver como você relaxa, porque é um complemento. É corpo e alma. Entende? Se o corpo não estiver são, a mente não vai estar sã também. Ok? Então eu digo a vocês, como terceira dica prática, não negligenciar o cuidado com o corpo, seus exercícios, ok? Todas essas coisas. Por fim, nós vamos focar agora sobre umas dicas de rotina. Por quê? Porque o Padre Sertilanges ele fala o seguinte, que quando você tem uma rotina desorganizada, principalmente no acordar e no repouso, você perde o eixo do dia, entende? Porque veja, vamos focar no repouso logo. À noite, a tradição cristã sempre vê como uma morte, né? Um ensaio para a morte. É tanto que as orações das completas você vai perceber que tem esse tom de entrega do espírito a Deus, como se você fosse morrer e repousar ali, tá? Então, à noite tem esse tom de entrega para a morte. Dito isto, você está se preparando para dormir. O que fazer? Bom, quando você está se preparando para dormir, acontece que muitas pessoas levam o celular para a cama e acabam ali ficando horas conversando. Aquela luz prejudica os seus olhos, tá bom? E você perde o horário de dormir, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que o nosso repouso também ele é sagrado. Antigamente, olha, o instinto primitivo do homem é o seguinte, é que quando anoiteça, quando fica escuro, o corpo relaxa. É o instinto primitivo. Então,
quando vai anoitecendo, o seu corpo deveria ir relaxando. Por isso que à noite não é nem recomendada essa luz aqui branca, né, que eu só ligo aqui para gravar os vídeos, mas a luz daqui mesmo é amarela, para que você possa repousar. Esse é o instinto do homem primitivo. O problema é que quando surgiu a eletricidade, agora nós prolongamos a noite, né? A gente vai até 9, 10, 11 com as luzes acesas, então o corpo fica agitado pensando que ainda é dia, né? Mas o instinto do homem primitivo é esse, é que quando a luz do sol se apague, o corpo relaxe e ele vá entrando no seu sono. Né? Por isso que, digamos assim, idealmente era para que sempre você naturalmente acordasse assim que amanhecer o dia, né? 5 da manhã. A gente que com essa mentalidade de hoje diz assim, não, 5 é muito cedo, né? Os 5 horas da manhã, quando o sol nasce, é muito cedo. A gente começa a rotina depois das 7, né? Porque a gente tem muito isso. Mas assim, o homem primitivo, ele tinha um horário diferente do nosso, né? O que é que eu estou tentando dizer com isso? Que é para você começar a acordar 5 da manhã e dormir 6 horas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda primeiro a ideia, tá bom? A ideia é essa, tá? Eu estou dizendo porque o seu corpo obedece padrões, porque já vem do homem primitivo, ok? Então, era assim antes, tá? Mas como não é mais, vamos tratar como não é mais, né? Então, não é mais assim. As pessoas não têm mais esse costume de apagou a luz do sol e dormir. Então, as pessoas escolhem um horário. E é nesse escolher o horário que você vai organizar a sua vida. Então, é recomendado sempre que você tenha um horário fixo de dormir. Sempre, tá? Ah, Frei, mas eu não consigo. Eu deito, fico rolando na cama. Ok, eu não estou falando para você que não consegue, tá? Estou falando para quem consegue moderar isso. Deitou, dormiu, né? Pronto. Então, você tem um horário fixo de dormir, um horário fixo de acordar, o seu corpo vai criar um hábito e vai funcionar bem esse relógio biológico. Entende? Então você vai acordar talvez com mais disposição para o novo dia, sem sono, com o corpo são. Não é? Você vai fazer esse eixo do acordar e do dormir essencial para a sua vida. E o intelectual não pode prosseguir se não tiver isso, horário fixo de acordar e de dormir. É necessário você ter essa ordem, porque o repouso é muito importante para o modo como você acorda. E se você acordar já com cansado, com dor de cabeça, será um grande problema para o seu trabalho, para o seu estudo, não é? Pode parecer até estranho eu estar aqui recomendando dicas de como dormir, como acordar, né? Dicas de saúde num curso de vida intelectual. Mas é assim, porque a nossa geração hoje sofre de problemas naturais. Eu já vi muitos padres dizendo assim, olha, quando eu vou atender direção espiritual, a primeira coisa que eu tenho que consertar nos jovens são como eles comem, como eles dormem, como eles deviam beber água, fazer exercício, porque não funciona. O cara vai dormir, sei lá, 3 da manhã, mexendo no celular e acorda 6h30 para ir para o trabalho, aí quer de manhã cedo acordar com um sorriso no rosto para fazer uma oração. Não acorda cansado, acorda já com o peso do dia. Entende? A pessoa não se exercita, a pessoa não toma água e quer estar bem de saúde. Aí você não consegue ficar 5 minutos de joelho para fazer uma oração. Porque o corpo está fraco, não aguenta, a respiração. Está conseguindo compreender? Então, a vida intelectual, como também é um organismo de santificação, ela precisa disso. Ela precisa dessa ordem. Então, tudo é questão de ordem, tudo é questão de disciplina. Você não pode jamais deixar esse caminho disciplinado de lado. Não pode, senão você não conseguirá fazer nada. E o padre recomenda 2 horas de estudo e tá bom, né? No seu plano de vida. Estudar 2 horas por dia é o suficiente, tá? Não mais do que isso para não virar uma paixão, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham também gostado desse nosso percurso. Como eu disse, essa é para ser a última aula,
para que vocês possam terem realmente a oportunidade de voltar, assistir novamente, revisar as anotações, tá bom? E assim ter uma vida intelectual certa, tá? Esse curso é a porta de entrada para qualquer vídeo aqui do canal. Os outros vídeos que você assistir, se você tiver essas 4 aulas, né, em mente, você vai saber estudar e associar os assuntos, porque as pessoas hoje, infelizmente, não sabem mais estudar, né? Então, eu tentei durante esse período todinho ensinar vocês como eu estudo, como os santos estudaram, né, os santos mais contemporâneos, e um método bom. Agora, dever de casa. Você já vai sair com o dever dessa aula de fazer isso. Regular sua rotina, procurar os termos, as definições, entendeu? Tem muita coisa para você fazer, viu? Não pense que tem pouca não, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, viu? Você pode mandar pelo WhatsApp ou pelo o chat, tá bom? Olha, quem foi o último autor que o desinstalou por dentro? Que me desinstalou? Assim, tem vários, né? Como eu disse, Santo Tomás ele teve para mim uma grande influência, porque a filosofia de Santo Tomás, ela e a teologia, ela se prova na própria realidade. Se você parar um pouco e olhar o real, você vai encontrar a filosofia tomista, né? Você vai fazer isso. Nós que estamos nesse resgate do tomismo, talvez não seja nem o tomismo mesmo clássico, mas o neotomismo, né? O tomismo leonino, que foi depois do Papa Leão XIII, que pediu que se voltasse a estudar Santo Tomás. Né? Então, nós, contemporâneos, que temos Santo Tomás por inspiração, por guia, deixamos conduzir a nossa vida por essa ideia, né, de filosofia e teologia. Olha, essa foi boa. Há conceitos que o senhor evita porque sabe que na conversa pública já foram sequestrados? Sim, com certeza, meu filho. Porque eu, quando ensino, eu evito tocar em alguns temas, tá? Não por respeito humano ou por negligência, mas porque para o momento não convém, tá? Se você for falar sabiamente, você vai perceber que tem momentos que não convém você falar algumas coisas, entende? Você vai perceber que não é preciso você estar sempre criando confusão. Porque o pessoal é assim. O pessoal sabe que em determinada área se tem uma lacuna ou uma chaga, uma deficiência, e o povo vai, pega e toca mesmo naquele assunto. Então, assim, meu irmão, você quer causar uma confusão, entende? Por exemplo, isso é uma coisa que é uma questão de boas maneiras também. Você não fala algo que vai causar desconforto a uma pessoa, a não ser que você esteja na autoridade de pregar ou ensinar ou catequizar aquela pessoa, né? Você dá
uma palestra, alguma coisa sobre o tema, mas, por exemplo, na nossa convivência de convento mesmo. Em nossa convivência de convento, eu sei mais ou menos o que cada irmão pensa, o que cada irmão defende, e eu não fico nas refeições, no refeitório, por exemplo, tocando em temas que eu sei que se eu falar, o irmão tal, ele vai se angustiar. Entendeu? Isso também é sabedoria, você saber evitar tais coisas. Porque senão você vai ser aquele chato que fica falando tudo, que só quer ter a razão, entende? Vai chegar o horário de você falar, vai chegar o momento. Mas é preciso você saber. Aí você tá lá num almoço com a família, né? Sabe que todo mundo defende A, defende o político A, né? Aí você fala uma coisa que menospreza o político A e defende o B. Meu irmão, você está criando uma confusão. Foge disso. Para disso. Não tem precisão de você falar isso na hora. Parece que tem gente que gosta só para ver a confusão. Entende? Então, se eu já sei que você defende uma ideia assim, eu só vou tocar naquilo quando for essencialmente necessário. Mas tem gente que não, tem gente que já sabe qual é o ponto fraco, tem gente que pensa assim, Frei Gabriel, ele defende muito Santo Tomás, então quando eu tiver perdido eu vou falar que um estudo que descobriu que Santo Tomás tem uma tese, que eu quero ver ele nervoso, que eu quero... Não, olha, para essas pessoas, você usa o argumento cínico, né? A indiferença de Diógenes. Né? Diógenes diante de Alexandre o Grande, só, tô nem aí, é você e nada para mim é a mesma coisa. Você está aqui em frente do meu sol, né? Depois vocês pesquisem a história de Diógenes quando encontrou Alexandre o Grande. Né? Alexandre todo animado, falando com Diógenes, e Diógenes na rua, né? Sentado, né? Pensando que Diógenes ia dar um elogio a ele, que nada, ele disse, olha, tá bom, sai do meu sol, você está fazendo sombra para mim, vai-te embora. Né? Então isso desarma essas pessoas. Né? Isso desarma. É a indiferença, é a chacota. Né? Tem que, como dizia um certo professor, dizia assim, a gente tem que fazer chacota mesmo com essas pessoas que se acham intelectuais demais, que é para desarmar esses discursos dela. Né? Gente, o horário está avançando, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um, tá bom? Que vocês possam continuar nessa vida intelectual, tá? Com muita perseverança, com muita fé, e que assim vocês possam desenvolver verdadeiros frutos de conversão, tá bom? E de um estudo ordenado, um estudo sério, tá? Eu espero, na medida do possível, ter contribuído com a sua formação de alguma maneira. Muito simples, eu reconheço, mas de alguma maneira eu espero que pelo menos você tenha ficado com alguma coisa aí, tá bom? Um forte abraço e Maria Santíssima cubra cada um com seu manto sagrado e que viva Cristo Rei.